Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer o Quê? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um assunto um pouquinho diferente. Vou falar pra vocês 5 coisas que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos. Bom, esse ano vai fazer 5 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Tempão, né, gente? Já faz bastante tempo. E eu tenho aprendido muitas coisas morando aqui. Eu acho que em qualquer país que você mora, que não é o seu país de origem, você tem muito a crescer, você aprende muitas coisas sobre outra cultura. E tem várias coisas que eu gosto aqui nos Estados Unidos, tem coisas que eu não gosto, mas hoje eu tô aqui pra falar pra vocês das 5 coisas que eu aprendi aqui. A primeira e mais constrangedora delas, já vou começar logo de cara com a coisa mais constrangedora, que eu acho alguma coisa meio interessante, ou não, vocês vão julgar. Eu aprendi a jogar papel higiênico no vaso. Gente, a gente no Brasil, é meio constrangedor falar isso, mas a gente no Brasil tem o costume de jogar o papel higiênico na cestinha, e isso é muito nojento. Vamos parar de fazer isso. Não, é lógico que o sistema sanitário do Brasil, o sistema de esgoto, saneamento, essa é a palavra, é diferente, não é tão apropriado pra você jogar o papel, pode entupir, tatanã. Mas mesmo quando eu morava no Brasil, até eu jogava papel no vaso às vezes também, mas foi uma das coisas que marcou bastante pra mim morando nos Estados Unidos. Qualquer país de primeiro mundo, você joga o papel higiênico no vaso, porque o sistema de saneamento é bom e próprio pra isso. E isso é maravilhoso, porque não fica aquele lixinho que você tem que limpar, que ninguém gosta de limpar, não fica aquela coisa suja. Eu não preciso entrar em detalhes, vocês já entenderam. Mas é uma coisa muito boa que eu aprendi e eu percebo em muita gente que vem de países de terceiro mundo, vem morar aqui. As pessoas acabam não perdendo este hábito de colocar o papel na cestinha. Então, você vai na casa de um brasileiro, de um hispano, de coisa assim, tá lá o papel dentro da cestinha. E é uma coisa que eu aprendi a não fazer mais. E eu acho que facilita muito a vida, porque você não tem aquele lixinho pra limpar. Segunda coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é a não ficar bisoiando na vida dos outros tanto assim. É meio constrangedor também, novamente, falar que a gente tem esse costume no Brasil. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura que se preocupa muito com os outros. A gente tá sempre se preocupando com o que o outro tá vestindo. Então, se você olha pra uma pessoa na rua e a pessoa está vestida de uma maneira brega, que você julga ser brega, você vai lá e vai falar, nossa, comenta com a amiga, olha que ridícula que a fulana tá, nossa, olha que roupa ridícula. A gente tem esse costume de comentar da vida dos outros, e é uma coisa que os americanos não têm, eles estão bem preocupados com a própria vida. E isso é uma coisa muito, muito boa, porque a gente já tem problemas suficientes na nossa vida, a gente já tem coisas suficientes pra se preocupar, e ter que se preocupar com a vida do outro é um peso a mais, não é mesmo? Vocês não concordam com isso? E é uma coisa assim que o americano, ele não tem essa preocupação, ele não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Então as pessoas aqui, elas têm uma certa liberdade, eu acho, pra ser quem elas são. E até falando de vestimenta, que é o exemplo que eu usei, que é uma coisa assim meio besta, mas as pessoas, elas se sentem confortáveis pra se vestir da forma como elas acham que elas têm que se vestir. Então se você gosta de laranja com vermelho e laranja com vermelho não tá na moda, e daí? Quem se importa com isso? Tipo, se eu gosto, eu vou usar laranja com vermelho e eu não me importo. Então, assim, muita gente que vem de fora olha e fala, principalmente os brasileiros, né? Nossa, como o americano é brega, como o americano é isso, aquilo. Mas as pessoas têm essa liberdade. Então, é uma coisa que me chocou um pouco quando eu mudei pra cá. Eu ia no supermercado e eu via as pessoas de pijama. Tipo, no inverno, você vai lá de pijama, porque tá tão quentinho o seu pijama, pra que você vai tirar? Eu só vou ali no mercado comprar um pão, um café, um leite. Pra que eu vou tirar o meu pijaminha? Não, as pessoas, elas não tiram pijama, elas vão do jeito que elas estão. E elas são felizes. E é uma coisa que me chocou um pouco, assim, nossa, como que ela tem coragem de ir de pijama? E depois de alguns anos morando aqui, eu confesso pra vocês que eu já fui de pijama no supermercado. Terceira coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é a ser um pouco mais mais silenciosa. As pessoas aqui, elas, quando você tá falando em público, né, tipo, eu acho que o brasileiro, e eu só fui perceber isso depois que eu saí do Brasil e eu fui visitar novamente o Brasil. A gente brasileiro é muito barulhento. Quando eu fui ao Brasil, eu fui no consultório médico e eu tava esperando a minha consulta, e assim, parecia que eu tava numa feira, porque tinha muita gente conversando e conversando alto, e uma pessoa conversando com a outra e tal. E eu entendo que a gente é um país tropical, e o Brasil é um país tropical, e a gente é um povo mais caloroso,
generoso, né, por natureza. Mas eu acho que certas coisas são um pouco inconvenientes, assim, de, né, pra você falar tão alto. Você tá num ambiente público e você fica falando alto com a pessoa que tá ali do seu lado. O americano não tem isso, eles são pessoas mais silenciosas, mais respeitosas nesse sentido. Eles respeitam muito o seu espaço, né, então eu tô em público, eu tenho que me comportar de acordo com o fato de eu estar em público, então eu não vou conversar muito alto. É lógico que você tem exceções, você vai ter aqui nos Estados Unidos todo tipo de pessoa, igual você tem no Brasil, pessoas que são super quietas, pessoas que são super educadas, etc. Mas de forma geral, eu acho que o americano, ele é bem mais quieto em lugares públicos. E é engraçado de observar isso, depois que caiu meio que a ficha em relação a esse assunto, eu comecei a observar mais e você pode ver, assim, em qualquer lugar público, restaurante, loja, mercado, tudo. Quando você vê alguém falando muito alto, geralmente é algum tipo de estrangeiro, que provavelmente é hispano ou brasileiro, principalmente brasileiro. Vai lá em Orlando pra você ver como é que é lá nos outlets da vida. Quarta coisa que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos é a estar mais aberta para comidas e culturas diferentes. Os Estados Unidos é um país todo construído com base em imigrantes e tem muito imigrante de tudo quanto é parte do mundo que você vai encontrar gente aqui. E, assim, no Brasil a gente também tem imigrantes, mas eu acho que não é tanto quanto aqui. Aqui, qualquer lugar que você vai ver alguém falando uma outra língua, assim. Então, tem muito imigrante. E é uma coisa muito legal que eu acho que tornou as pessoas com a cabeça um pouco mais aberta para experimentar comidas diferentes, por exemplo. E quando eu mudei pra cá, me abriu, assim, um horizonte, assim, enorme de possibilidades, de ingredientes e comidas, coisas que eu nunca experimentei, coisas que eu nunca tinha visto. E tem muita influência mexicana, muita influência oriental, influência europeia, aqui tem influência de tudo quanto é culinária tailandesa, e aí você me abriu essa possibilidade para experimentar novos sabores. E eu confesso que quando eu mudei pra cá, eu tinha um pouco de medo, porque o meu marido, que já tinha morado aqui quando era criança, ele falou pra mim, você vai ter que aprender a comer duas coisas nos Estados Unidos. A primeira é coentro, e aí meu mundo já caiu, porque eu era a pessoa, assim, number one hater de coentro. Odiava coentro. Eu falei, não vou conseguir sobreviver nos Estados Unidos, porque aqui muita comida tem coentro, porque tem uma influência mexicana muito grande. E aí ele falou, e a segunda coisa, você vai ter que aprender a comer cominho. O cominho eu ainda tô trabalhando, sabe? Eu incluo ele na minha alimentação, mas confesso que ele ainda é uma dificuldade na minha vida. Apesar de eu ter em casa e eu cozinhar com cominho, porque eu quero vencer isto. Mas o que eu queria dizer com isso é que aqui tem outros, me abriu uma possibilidade para novos temperos, novos sabores, novas comidas. E eu acho que se você vem para os Estados Unidos e você não tá aberto a experimentar coisas diferentes, você não vai ter uma experiência muito agradável. Infelizmente. Então faz parte do crescimento você ter esse tipo de experiência. A quinta coisa que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos é não comprar nada em preço cheio de tabela. Sempre esperar as promoções. Pode soar meio murrinha isso que eu vou falar, mas vai por mim, gente. Isso faz muita diferença. Eu não compro nada em preço cheio. Tudo, absolutamente tudo neste país entra em promoção. Então, assim, sei lá, até a água que você compra vai entrar em promoção. Aguarde, espere, tenha paciência, não tenha pressa para comprar as coisas. E você pode ter muito mais com muito menos dinheiro. Então, essa é a minha dica pra você, é uma das coisas que eu aprendi, a sempre esperar a promoção, nunca ter pressa. Se você precisa de uma blusa preta naquele dia, infelizmente você não vai poder, dificilmente você vai encontrar uma promoção pra ela. Você não pode querer algo específico, sabe? Quando eu vou comprar coisas de cozinha, ou coisas de casa, ou coisas, roupas, etc., eu sempre vou com a mente mais aberta. Vamos ver o que tem hoje, entendeu? E aí você vai adaptando conforme as promoções. Acho que é isso, foram 5 coisas que eu aprendi, algumas úteis, outras não tanto, mas 5 coisas que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos. Esse ano vai fazer 5 anos que eu moro aqui e eu sou muito grata, eu adoro esse país, gosto muito e lógico que tem coisas que eu não gosto aqui também, eu posso até fazer um vídeo sobre coisas que eu não gosto tanto, se vocês quiserem. E deixem aqui nos comentários que outras sugestões de vídeos vocês têm e não esquece de avaliar esse vídeo se você gostou também, tá bom? A gente se vê no próximo, tchau!